Então, é isso daí mesmo. Fala aí, galera. Tranquilo? Então, vamos falar um pouco aí de segurança pública, né? Porque, na minha opinião, eu acho assim, primeiramente, se consegue afirmar o seguinte, se existe um Estado paralelo dentro da, vamos dizer assim, da construção de projetos e ações de inteligência, né? Então, mas que se refere assim exatamente no contexto de crises financeiras, né? Então, assim, a solução, vamos dizer assim, para uma crise fiscal, acho que se encontra na própria constituição de uma forma diferente, né? Porque mais que, assim, em certas ocasiões, acho que isso resolveria tudo e de uma vez por todas colocaria fim na questão também das desigualdades, né? E essas outras coisas aí que igual tu vê corrupção no Brasil, né? Então assim, eu acho que daí seria muito mais eficiente o seguinte, na minha opinião, o Estado, eu acho que deveria estabelecer algumas regras, né? E métodos de fornecimento daquilo que faz a diferença real, tanto no trabalho quanto no desenvolvimento, né? Daqueles e daquelas, né, que se unirem através de um ideal, não é isso? Então pensa o seguinte, gente, basicamente, quando se falar em tecnologias, né, isso já facilitaria a respeito de, vamos dizer assim, de um e outros produtos, né, que também se utilizariam de métodos eficazes e subsídios de empresas, de estabelecimentos comerciais, né, isso tudo aí tu vai ver, com tudo haveria sim toda uma organização dentro do contexto na qual se posicionariam juntamente as elites das polícias, né, e teriam toda a formação de grupos de guarda revolucionária, né, mas com o objetivo de, vamos dizer assim, reprimir o crime organizado de uma maneira geral, entendeu? Mas aí que tu vai pensar, porque faz o seguinte, mano, em uma cidade, às vezes, do interior de outros estados, igual tu vê mais assim, de porte média grande, né? Aí o pessoal lá, não, mas aí teve lá vários mandatos lá, aí apreensão de drogas, vários suspeitos, não sei o que, aí tu vai ver intercorrência policial, porque você vai ter que ali atribuir todo ali um ganho financeiro que vai pegar de uma empresa, ou ali se você tem uma especializada ali, tu vai ter um método para conseguir investigar tudo isso daí, entendeu? Mas aí que tu vai pensar, não, mas aí tem lá algumas reincidências, né? Porque eles voltam a cometer o crime, é a mesma coisa, uns vão presos, outros saem, aí eles falam, olha, limpou nem a metade da merda de corrupção que tem na cidade, aí tu vê condomínios, lugares lá, então é aquilo, meu irmão. Aí, parceiro, pé na porta, na casa de todo mundo, entendeu? Agora, igual vocês podem ver que, igual no Rio de Janeiro hoje, né, meu irmão? Porra, tu vai ver, se encontra numa situação dessas, cara, fala aí, pô. Né? Talvez diria que não, né? Porque tu vê cidadezinhos, lugares lá, eles acham que é o brabo. Aí, vai ver se na tua cidade aí tem barricada esse negócio aí, pô. Entendeu? Guerra de 10 facções aí que controla todo o estado, pô. Tu vai ver. Não, mas eles têm a ação das polícias, né? Mas é aquilo também, ó. Se tivesse, assim, uma organização de grupos paramilitares que, assim, de uma forma totalmente diferente do que vemos hoje, deixando claro, né? Porque falando assim, no contexto de uma nação, né? Ou superpotência, entendeu? Então, assim, não apenas, eu acho que resolveria aqueles problemas, se falar de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, dentre outros, né? E aquilo também, né? Vai ver. Pensa o seguinte, desempenho seria muito mais elevado, né? Então, entendeu? Não tem outra forma, tu vai ver. Igual tu falar das drogas, então, se as drogas entram facilmente nas comunidades e favelas, Brasil afora, entendeu? E qual a solução? Então, praticamente ter controle total do tráfico de drogas ou permitir que as drogas circulem livremente em vários pontos das cidades. Então, seria ato descomunal. Concorda comigo? Então, então pode-se dizer que se a utilização se estendesse de onde vem todo o ganho, todo o dinheiro, todo o poder aquisitivo, como é que faz? É muito mais simples de compreender os elementos. Dessa forma, os cartéis
estiver ligado, tanto vai haver a facções do tráfico ou de milícias e redes de monopólios de empresas, não é isso? Tá? Aí tu vai pensar que estão tudo aí sendo feito para serem usadas por diversas laranjas na economia do tráfico. E também tu vai pensar na formação de quadrilhas, né, etc. Daí então se faz necessário todo, vamos dizer assim, entendeu? Um agrupamento de controles em inúmeras, vamos dizer, facetas de fundamentos, não é isso? Entendeu? Concorda? Então, tu vai pensar, se as polícias, meu irmão, especializadas, já têm consciência disso, cara, então o que estaria faltando já para começar toda uma, vamos dizer assim, uma varredura Brasil adiante? Né? Mas é aquilo também, aí você envolve poderes políticos, você vê ali que, às vezes, os interesses de ambos os lados não compactua ali se tivesse ali, união política, negócio assim, não, mas aí não tem que se falar em guerra política, não, mas aí entra a máquina pública, poder judiciário, aí entra o legislativo e vai lá e monta a comissão parlamentar de inquéritos e tenta tocar o barco, mas é aquilo, não adianta puxar com a barriga não, irmão, nem esconder a sujeira tudo debaixo do tapete, uma hora tu vai ter que levantar e vai ter que tirar a porra toda e vai ter que limpar toda a merda, tu vai ver. Então não é só problema de falar do executivo, do legislativo. A coisa vai muito mais acima, meu irmão. Tu vai ver, aí tu vai pensar, não, mas aí você tem os magistrados, você tem que ter ali o respaldo jurídico, né? Porque igual vocês podem ver que se depender do poder público, então, irmão, o dinheiro vai para onde? Para onde vai ser lavado? Hoje eles estão falando esse negócio aí, é criptomoeda, aí pode ter uma crise fiscal, não sei o quê, mas aí se lá, quer dizer, muito antes, eles acham que acumular dinheiro, isso hoje facilitaria muito mais o processo, da mesma forma que tem tecnologia do outro lado, entendeu? Teria que haver, então, uma ampla investigação policial, não é isso? Né? Aí tu vai ver, né? Entendeu? Porque pensa o seguinte, para poder, vamos dizer assim, apurar esses inquéritos, né? De uma vez por todas, que isso não volte a acontecer mais. Volto a falar em corrupção. É aquilo também, meu irmão. Quem descumprir com a lei, todos devem ser interrogados ou até mesmo indiciados. E muitos vão ter que manter ali o acerto, porque se existe ali inúmeras diligências, supostamente de ações que envolvem todo o fator probatório, a corrupção de ambos os lados, lavagem de dinheiro, então até mesmo, digamos assim, a facilidade de acúmulo capital, que se encontra assim, desfavorável, né? Se a gente pensar dentro daquilo que o Estado deveria ter mais tempo para tentar resolver de forma afirmativa. Teve lá o projeto das UPPs, falaram que foi um projeto falido. Não, não foi, cara. É porque o Estado estava inerte, igual tu vê assim, em ambos os lados. Não tinha todo o quantitativo de polícias, que quando tu vê polícia militar aí, em todos os lugares, tu vai ver. Então o Estado estava muito longe, isso muito antes, tu vai falar, meados ali da década de 90, entendeu? Aí antes mesmo tu já via, não, mas o Estado não se faz presente, então como é que as polícias vão entrar em ação, né? Para ter ali todo ali o, vamos dizer assim, aquilo que você tem o objetivo para intercalar todo o projeto, né? Aí tu vai pensar, não, mas aí você tem um pessoal ali que muita gente ali vão auxiliar, né? De alguns indícios, né? Coisas que às vezes alguns lugares acabam envolvendo assim. Igual eu te falei, a corrupção, você tem lavagem de dinheiro, né? Então tudo isso aí deveria ser apurado, né? Então aí tu vai pensar, não, mas aí até mesmo tu vai ver que é algo que se o Estado deve ter assim toda a capacidade, então eu acho que o tempo para resolver isso seria algo positivo, entendeu? E o certo seria, igual eu te falei, grupos revolucionários, cair para dentro do problema, meu irmão, de forma rápida e objetiva, né? Porque pensa o seguinte, se a lei poderia, assim, vamos dizer assim, valer para prender os políticos corruptos, né? E outros aí com envolvimento de polícias e pessoas ligadas a algo não licitatório, né? Então, seria o seguinte, se for para investigar todas essas conexões paralelas, igual tu falar, um narco-estado, tá, não sei o que, acordos de outras empresas, então acho que deveria valer em todo o sistema dentro da sociedade pelo Brasil. Ou eu tô errado, né?
Aí tu vai pensar, olha, meu irmão, se você tem ampla investigação, você consegue ter ali, você tem disso, mas aí tem prova que o político é corrupto, né? Tem um grupo revolucionário paramilitar especializado para resolver esse tipo de coisa, né? Se um dia tivesse, né, a capacidade, o desenvolvimento, né, para conseguir de fato manter todo um acordo dentro de uma ordem que imperam todas as dificuldades de uma nação, entendeu? De um país que já se desenvolveu, muito igual tu vê hoje aí, o Brasil já poderia estar em outro patamar, meu irmão. Se ligou? Entendeu? Então, é aquilo mesmo, né, parceiro? Tu vai ver, olha, quando se falar em segurança pública, né? Acho que assim, não podemos esquecer que tu vai pensar todo o arcabouço jurídico, legal e governamental, né? Eu acho que deveria unir pelo país, né? E a lei tem referências nas crises que antigamente, né, assolavam economicamente todo o país. Agora, hoje, atualmente, existem pessoas que estariam sendo alvos dessas investigações, algo parecido, né? Então, propriamente deveria haver assim o respeito pela lei, né? Aí a notoriedade da ordem deve se estender nesses lugares, e daí por diante, né? Aí sim, quando houver justiça e progresso, aí sim pode se falar de paz, não é? Concorda? Entendeu? Então, mas hoje, meu irmão, tu vai ver, hoje políticas, eu acho que assim, não seria o significado de ordem, né? Porque na verdade hoje tudo está uma desordem desenfreada, né? Se não tiver um projeto ou uma organização aí, com esse objetivo de um país melhor, né? Então, não sei qual outro projeto poderia funcionar corretamente sobre esse tipo de assunto, né? Porque no que o Brasil se encontra nesse cenário, né? Então, agora é aquilo também, né? A coisa, eu acho que deveria ser assim, radicalmente diferente do que tem na sociedade brasileira atualmente, né? Que é as leis mais rígidas. Então, mas é aquilo, a lei deve se manter presente. Então, é aquilo que tu vai ver, olha, se tem um pessoal que está disposto a isso, né? E a solução para resolver a questão, né? Tem o fundamentalismo também que envolve problemas de segurança pública, é uma questão de tempo, né? Porque tanto as economias dos estados, os próprios estados e todo o povo dessa nação deveriam estabelecer, então, assim, digamos assim, uma conexão entre elementos de segurança e poderes de investigação e desenvolvimento na sustentabilidade, né? E financeiramente falando, de projetos e investimentos, tanto na infraestrutura, capital, que vai ver sistematização através da rede de policiamento ostensivo, empresas militares e segurança privada. Agora sim, né, podemos falar de ordem e planejamento de estados maiores. Aí que beleza. Se ligou? Então, aí galera, parar o vídeo aí, valeu? Depois volto a gravar falando mais a respeito desse tema aí. Já é? Valeu aí, fui!